Fala, minha nação tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia neste sabadão. Como eu falei no vídeo anterior, amanhã tem Santos e Bahia pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro e no vídeo de hoje você, torcedor, vai sair muito bem informado sobre todas as informações que você precisa saber para o jogo de amanhã. Provável escalação do Bahia, informações sobre os desfalques, tanto do Tricolor de Aço quanto da equipe do Santos e também uma análise da partida, como a gente sempre faz aqui no canal. E, obviamente, como a gente sempre faz na maioria dos vídeos, atualizando vocês sobre o mercado da bola. Tem muita informação rolando por aí sobre Cauli, sobre Wayne, o atacante do Juventude, enfim, já falei para vocês no último vídeo, mas queria continuar aqui também no dia de hoje trazendo esse assunto no canal. Já conto muito com tua participação, com teu like, com teu comentário aqui antes do vídeo. Já conto muito também com tua inscrição para você poder ajudar o canal, o nome do Esporte Clube Bahia, para que a gente possa atingir a marca de 20 mil inscritos. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo, trazendo um aviso bem rápido sobre o mercado da bola. Eu venho comentando com vocês nos últimos dias sobre a situação do meia Cauli. Isso porque o Botafogo vem tentando a contratação do jogador, sem sucesso, obviamente. O Bahia não está disposto a abrir uma negociação, ou se abrir uma negociação, é pedindo o principal jogador do Botafogo, ou pagando um valor muito alto, que a gente sabe que o Botafogo não vai pagar pelo Cauli. Eu consegui obter algumas informações, né, ainda apurando, ainda tentando conversar com pessoas sobre essa situação, que além, né, do Renato Paiva assediar o Cauli, tentar a todo custo trazer ele para o Botafogo, mandando, ligando, tentando, mandando ele brigar com a diretoria, com a comissão técnica, para que ele possa ser liberado. O que eu consegui obter de informação é que o Cauli esteve muito tranquilo durante esses dias nessa situação. Óbvio que não chegou nada diretamente para ele, os empresários que tomaram conta dessa situação, mesmo o Renato Paiva ligando para ele, mas o Cauli se mostrou com muita vontade de permanecer aqui no Bahia, pelo menos as informações que eu consegui obter. O Cauli sabe que ainda tem muito prestígio com a diretoria, com a comissão técnica e com boa parte da torcida também. Eu gosto muito do futebol do Cauli, torço para que ele possa recuperar aquele Cauli de 2023, mas eu entendo que o Cauli de 2024, mesmo tendo um nível abaixo do que foi no ano que ele chegou, né, em 2023, ele também teve bons números. E em 2025 a tendência é que ele possa também jogar muitos jogos e possa também contribuir. Ele sabe que tem prestígio e além a isso, né, o Cauli foi pai recentemente, então eu acho que essa mudança de rumos não faria muito sentido para ele agora na carreira e por conta disso ele mostrou muita vontade de permanecer aqui no Bahia. E ele sabe também que ele já conhece tudo, o esquema, o jeito de jogar e está muito empolgado. Ele sabe que ele é um dos principais caras desse projeto do nosso tricolor. Vamos falar agora do jogo de amanhã entre Santos e Bahia, que vão se enfrentar na Vila Belmiro pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. É o Santos tentando a recuperação depois de estrear com derrota para o Vasco da Gama em São Januário, perdeu por 2-1, e o Bahia buscando o primeiro resultado positivo nesse Campeonato Brasileiro. Na estreia ficou no empate contra a equipe do Corinthians em 1-1 na Arena Fonte Nova. Bahia que esteve muito perto de sair com resultado positivo naquele jogo, sofreu gol nos minutos finais e por conta disso vem com desfalques para o jogo desse domingo, né, contra a equipe do Santos. O jogo da primeira rodada teve uma situação que influenciou diretamente no resultado. A expulsão do Everton Ribeiro, que é desfalque para o jogo de amanhã, não enfrenta a equipe do Santos. No lugar dele, a gente deve ver Rodrigo Nestor. Rodrigo Nestor, que inclusive deu entrevista hoje lá no CT Evaristo de Macedo, antes da viagem do Bahia a São Paulo, indicando de que provavelmente ele vai ganhar e receber oportunidades no time titular. Já vou informar para vocês a provável escalação, queria passar antes pelos desfalques. No time do Bahia, a gente tem o Gabriel Xavier com a lesão na panturrilha, fica de fora desse jogo contra o Santos, e o Michel Araújo, que se recupera de uma lesão na coxa. Pelo lado do Santos, o principal jogador do time, o craque Neymar Júnior, está de fora da partida contra o Bahia também. Eu vi muita gente noticiando que o Neymar está voltando a treinar, treinou com bola inclusive, mas ele não será relacionado para a partida de amanhã. Existe uma expectativa pelo lado da comissão técnica do Santos de que ele possa jogar o jogo contra o Fluminense na terceira rodada, mas contra o Bahia amanhã na Vila Belmiro ele não será relacionado, é desfalque do time santista. Ainda bem, o Neymar mesmo mal, né, mesmo fisicamente um pouco abaixo, com muitas lesões, a gente sabe que é um cara que pode desequilibrar a partida, que pode uma hora para outra encontrar um passe, uma finalização de longa distância, ou criar uma jogada, ou criar uma situação que possa levar muito perigo. É um jogador muito importante para o time do Santos, foi muito bem no Campeonato Paulista nas partidas que esteve dentro de campo, recuperou a parte física e a
a gente sabe que é um jogador que pode levar muito perigo quando ele está em campo, né? Então é muito melhor enfrentar o Santos sem o Neymar do que com o Neymar. Ah, mas o Neymar tá lesionado, o Neymar tá isso, o Neymar tá podre e tal, não sei o que. Cara, o Neymar com uma perna ainda consegue se sobressair dentro do futebol brasileiro. Que bom que ele não vai jogar a partida de amanhã e que bom que o Bahia também tem muito boas peças para enfrentar esse time do Santos e que tem muita chance de conseguir um resultado positivo. Olhando para a provável escalação do Bahia, a gente deve ter no gol o goleiro Ronaldo, que deve seguir como titular, na lateral direita o Gilberto, a zaga composta pelo Canu e o Ramos Mingo, e na lateral esquerda o Luciano Juba. Meio de campo com Caio Alexandre, com Jean Lucas, com Cauli e Rodrigo Nestor, à frente Luciano Rodrigues e o atacante Eric Puga. Essa é a provável escalação do Bahia para enfrentar a equipe do Santos amanhã na Vila Belmiro. Você pode estar sentindo a falta do atacante Ademir. Pois bem, a provável escalação é que o Ademir fique de fora do jogo de amanhã. Ele pode entrar no lugar do Rodrigo Nestor e aí o Cauli jogaria na função do Everton Ribeiro e o Bahia jogaria no 4-3-3 tradicional, mas eu não acredito que isso aconteça. Eu acredito que de fato ele vai manter o Cauli, vai colocar o Rodrigo Nestor, porque deu entrevista no dia de hoje, e atrelado a isso no ataque, Eric Puga e Luciano Rodrigues. Esse deve ser o provável time titular do Bahia e o Santos deve manter a base, né, que perdeu para o Vasco da Gama em São Januário. Eu acho que é um jogo amanhã, muita gente já comentando, né, falando sobre o jogo, que o Bahia não é tão favorito assim, ou assim, pelo menos pelos palpites do GE, né, que colocaram o Santos como favorito no dia de amanhã. Eu acho que é uma partida que não tem favorito. Eu acho que o Santos é um time que busca a reabilitação no campeonato depois de ter perdido para o Vasco, que busca a primeira vitória em casa, ao lado do seu torcedor. Tem um time limitado, mas é um time que vai competir, na minha opinião, até o final do campeonato. Não vai, na minha opinião, não vai brigar pelo rebaixamento, mas também não vai brigar pela parte de cima da tabela. E por um outro lado, a gente tem um Bahia que estreou em casa com com empate para o Corinthians, precisa pontuar no campeonato e enxerga esse jogo do Santos uma oportunidade de buscar 3 pontos. Quem sabe é um adversário direto. A gente sabe que o Santos pode ter o Neymar até o final da temporada e isso muda completamente o cenário do time na competição. Poderia levar o time a uma briga por Libertadores, por que não? E o Bahia sabe que pode ser um adversário direto. Então o Bahia enxerga amanhã um adversário que pode sim ser direto e que o Bahia sabe da importância que vai ter conquistar 3 pontos amanhã na noite na Vila Belmiro, em Santos. E o Bahia, para o jogo de amanhã, tem que entrar muito focado. Eu sei que teve um jogo desgastante contra o Internacional no meio de semana, na quinta-feira. Isso complica também, porque o jogo contra o Inter foi um jogo muito bom, mas um jogo que exigiu muito do Bahia, fisicamente, mentalmente, tecnicamente. Os jogadores estão um pouco cansados, e aí você tem uma viagem, né, nesse meio do caminho para Santos, e aí depois, na próxima semana, já tem o Nacional do Uruguai pela Libertadores da América, mas o Bahia tem que fazer o papel dele, no mínimo competir, e eu acho que isso o time vai entregar no dia de amanhã. O Bahia mudou muito do Campeonato Brasileiro do ano passado, pelo menos da reta final, para esse ano de 2025. É um time que compete muito mais, é um time muito mais concentrado, taticamente, muito mais organizado também. Isso é mérito do Rogério Ceni, que na minha opinião vem fazendo um ótimo trabalho à frente do Bahia. Espero que a gente possa conseguir um triunfo na noite de amanhã, triunfo fora de casa, para a gente já começar bem esse Campeonato Brasileiro, assim como foi na temporada passada. E o Bahia tem totais condições de conseguir isso, se conseguir se manter organizado na maioria do tempo, como conseguiu no jogo contra a equipe do Internacional. Vacilou nos momentos finais com aquele gol do Herné Valencia, mas a gente sabe que o time do Inter é um time muito mais competitivo do que o Santos. Se o Bahia conseguir manter o nível de concentração que conseguiu manter no jogo contra o Inter e produzir as chances necessárias para fazer gol, eu acho que pelo menos o Eric Puga, o Luciano Rodrigues, ou até mesmo o Cauli, Rodrigo Nestor, um deles vai conseguir aproveitar as oportunidades, o Jean Lucas também, e que a gente vai conseguir buscar pelo menos um golzinho na noite de amanhã e se manter concentrado para não sofrer nenhum gol, ou se sofrer o menos possível, para que a gente possa buscar o triunfo. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.